Amém, amém. Amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Gente, eu queria ficar só tocando, gente. Sério. Tá glorioso, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas, prove Deus, a gente está nesse momento compartilhando a palavra. E esse tema, né? Igreja, lugar de vida. Eu vou ler um texto inicialmente com vocês, até para os irmãos se assentarem. Depois eu escrevi algumas coisas aqui, espero conseguir passar tudo. E a gente vai passar por diversos textos. Tem sido enriquecedor falar sobre esse tema, né? Igreja, lugar de vida. E a palavra do pastor na semana passada, hoje pela manhã, nossa pastora. E Deus tem feito maravilhas. Vamos abrir lá em... Eu fiquei para lá e para cá aqui, mas vamos lá. Atos, livro de Atos, capítulo 4. Ó, barulhinho. Gostei. Atos, capítulo 4, verso 23 ao 31. Todos acharam? Amém? Diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam, e outros irmãos lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Repete comigo esse 24. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Porque as nações se enfureceram tanto? Porque perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças dele e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Vamos repetir o 29 junto? E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. E pregavam corajosamente a palavra de Deus. Pode se assentar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, como foi orado aqui, como foi dito. Mas nos concede, Pai, entender com clareza a Tua vontade para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando chegou esse tema para nós de estarmos falando sobre igreja, lugar de vida, a importância do congregar, a igreja, ela tem um propósito nessa terra. E isso me levou a uma ilustração de um livro que eu li há um tempo. E eu ia pedir para a Giovana colocar uma imagem, que é a treliça e a videira. Bonitinha, né? A treliça e a videira. Essa é uma imagem, não sei se dá muito bem para ver, mas é uma videira. E tem uma treliça, ela tem uma estrutura onde a videira ela vai ali, né, se emaranhando ali, vai nascendo ali vai sustentando ela. A treliça e a videira. A treliça tem vida?
Estou tirando aqui só porque está escorregando, tá? A treliça tem vida? Não. Mas ela é importante? Sim. Quem tem vida aí? A videira. Então, a videira, ela tem vida. A treliça, ela serve como um suporte para que a videira sobreviva. Se não tiver a treliça, o que vai acontecer? A videira vai ficar no chão e provavelmente não vai sobreviver muito tempo. Então, a treliça ela é super importante para que haja vida na videira. E aí entra o papel da igreja até como estrutura. Hoje, essa estrutura que tem aqui, você pode, só para você ter essa ilustração na sua mente, as cadeiras onde você senta é uma treliça e você é videira. O som, o microfone que eu estou falando pode ser a treliça, mas o que eu estou pregando aqui faz parte da videira, é algo que vai gerar vida. A cadeira é importante? Vocês poderiam até ficar em pé, né? Eu estou em pé, mas tudo bem. Você poderia até ficar em pé, mas se a gente tem a cadeira, tem um ar-condicionado, isso tudo faz parte. A nossa organização, a nossa estrutura, por que o culto começa tal hora, termina tal hora, isso faz parte da treliça, mas para que haja vida. Tudo isso que fazemos e nos organizamos aqui enquanto congregação é para que haja vida na videira. Eu vou tentar ler as coisas que eu escrevi até para eu não me perder aqui nos tópicos. Eu separei 3 tópicos, mas não coloco agora não. Então, Deus tem algo que gerou esse pensamento foi, o que Deus tem feito nesses últimos tempos? O que Deus tem feito na sua igreja desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda? O que tem acontecido? E aí a gente para pensar, o que Jesus foi ao céu, deixou o Espírito Santo, e aí? E aí, nesse meio do caminho, quem está? A igreja. E o que Deus tem feito através da igreja? Deus tem reunido um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. Deus está fazendo sua videira crescer por meio de sua palavra e de seu Espírito. Todos nós devemos concordar com essa ideia. O crescimento cristão, ele acontece realmente porque Deus o realiza por meio da sua palavra, sob o poder doador de vida que há no seu Espírito Santo. E também concordamos que 2 atividades fundamentais do ministério cristão, ou seja, que todos nós aqui carregamos são proclamar, falar a palavra e orar, clamar a Deus para que derrame o seu poder, derrame o seu Espírito para tornar eficaz a sua palavra no coração das pessoas. E aí, por que eu li esse texto de Atos? Porque mostra justamente isso, a partir da proclamação do Evangelho, aí eles se reuniram e oraram para que o Senhor ele encorajasse os servos para continuar pregando o Evangelho. Então, o crescimento da videira, ele vem por essas 2 ações. A pregação da palavra e a oração. O que vai nutrir a videira é a pregação da palavra e a oração. Coloca o tópico aí, o primeiro tópico, Giovana. Então, a primeira afirmativa aqui, todo cristão foi chamado para ser um trabalhador da videira. Todo cristão, e pode deixar aí o tema aí, tá? Todo cristão ele foi chamado para ser um trabalhador da videira. Diante dessa afirmativa, o que mais complica é como transformamos isso em ações práticas. Como que a gente traz isso para ações práticas no nosso dia a dia na igreja? Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente associa a proclamação do Evangelho, a pregação da palavra e a oração ao ministério pastoral. Então você acha que é o pastor que tem que pregar, é o mestre que tem que ensinar, e claro, eles são ungidos para isso, são ministérios da palavra. Então, só que
muitas das vezes a gente se coloca numa posição de espectadores do que o pastor vai pregar, ou do que o professor vai ensinar, ou do que o evangelista vai proclamar. E muitas das vezes a gente só se coloca nessa posição de estar ouvindo o que está sendo pregado, do que está sendo falado. E a gente vai e coloca no papelzinho, pastor, ora por mim, o irmão, ora por mim, e fica só assim. E aí, o papel, que é o papel de todo cristão, como ser um trabalhador da videira, ele acaba ficando a cargo somente do pastor, ou do mestre, ou do evangelista, e a gente simplesmente senta no banco e como espectadores. Agora, é bem verdade que não são muitos os que são chamados para ser pastores e mestres. E eu já vi uma estatística uma vez que cerca de 3% de uma igreja de um membro da igreja vai se tornar pastor um dia. Então, hoje aqui a gente tem 3 pastores, né? Aqui nesse local aqui agora. De 100 pessoas, a gente tem 3 pastores, né? Já bateu a estatística aqui, ó. Já bateu a estatística. E futuramente, quantos de nós aqui, todo mundo aqui acredita que vai ser pastor? Pode levantar a mão, irmão, não tem medo não. Olha só, ninguém nem levantou a mão. Quantos aqui mestres são chamados a mestre? Cadê? Não, eu não vi mãos. 2, vamos dizer que tem 100 pessoas aqui, mais 3%. Evangelista. A própria pastora falou aqui, não, no evangelismo você pode ficar só de longe, não precisa falar nada, você pode ficar só ali, né? E a gente, às vezes, mas é sério, é um alerta para a igreja. Às vezes a gente se conforma com uma parte da treliça, por exemplo, que a gente julga importante até. Na nossa organização a gente julga importante, mas não, eu vou ficar lá fazendo o cafezinho, não estou querendo falar das irmãs que fazem um cafezinho não, por favor, entenda? Maturidade, gente. Não, vou lá ficar fazendo meu cafezinho e o pessoal vai evangelizar e eu estou aqui fazendo meu cafezinho. E às vezes você está ali só fazendo um cafezinho, vai passar a vida toda fazendo um cafezinho. E o proclamar o evangelho? E eu sei que as irmãs são de oração, bênção. Mas muitas das vezes a gente se contenta simplesmente com as atividades que a gente se envolve na igreja, achando que é só isso. É o que eu comecei falando aqui. Queria só ficar ali, ó, tocando. Queria. Mas não é só isso. O Senhor lhe chamou para proclamar, então eu preciso proclamar. Talvez eu não vou ser um pregador tão eloquente quanto o pastor, tão ungido quanto o pastor, mas ele me chamou a proclamar, para ser testemunha do que Deus tem feito na minha vida. E você, onde quer que você esteja, você é o quê? Chamado a testemunhar de Jesus. Então, todo cristão, ele tem um chamado para ser um trabalhador na videira. Então, quem realmente faz a obra da videira? Só pastores, mestres e evangelistas que fazem a igreja crescer por meio do ministério da palavra? Será que é só em cima deles que fica a cargo de dar crescimento à igreja, dar vida à igreja? Só a cargo do pastor, só a cargo do evangelista, do mestre, que está aqui ensinando, que está aqui pregando? Não. A verdade é que e essa questão, né, da posição de pastores e de mestres, dos ministros, né, isso até com a reforma protestante, se criaram alguns modelos que a gente vive até hoje. Em algumas igrejas, e não é o caso aqui, a figura do pastor ela é tão centralizadora e dominadora que ele é só ele mesmo e pronto. Aqui não. Aqui o nosso pastor ele promove isso. Para quê? Quando ele te chama aqui para orar ou para dar uma palavra, é para que haja crescimento em você. Mas tem lugares que não. O pastor é centralizador, dominador e pronto. E tem outros lugares que eles fazem o contrário, o extremo. Você chega assim, você não sabe nem quem é pastor, se tem pastor ali. É cada um por si, Deus por todos, né? Então, nem uma coisa nem outra, porque o pastor ele tem o chamado dele,
a função dele, o mestre tem a função dele, o chamado dele, mas o proclamar a partir da palavra é para todo cristão, todo servo. Vamos lá, o segundo ponto. A congregação é a reunião de discípulos que confessam. Então, no nível mais básico, a Bíblia diz que Jesus não tem duas classes de discípulos: aqueles que se dedicam ao serviço de Cristo e aqueles que não se dedicam. Não existe essa opção no chamado de Jesus para nós. Não existe, não, eu sou servo de Cristo, vou ficar aqui sentadinho no meu banco e pronto. Assisto o culto, né? Já viu esse termo, o pessoal fala? Assisto o culto e vou para minha casa e pronto. Jesus, ele não chamou uns para serem servos ao seu bel prazer e outros para serem servos mesmo, mártires. Não. Chamou você para ser servo. Vamos ler Marcos 8. Marcos 8. Marcos 8, 34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Então, o chamado de Jesus para você ser discípulo, para ser seguidor dele, é negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é, tá bom, você é meu servo, fica aí, faz o que você quiser da sua vida, né? Foi para isso que eu te libertei. Não, não foi. É, tome a sua cruz e siga-me. Não tem escolha. A escolha, na verdade, você fez de ser chamado e atraído por esse amor irresistível. A partir daí, você precisa tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Então, não existe dois grupos de discípulos. Discípulo é aquele que escolheu ser escravo de Cristo. Ser escravo, mas também amigo, filho, co-herdeiro, porém escravo de Cristo. E confessar o seu nome abertamente diante dos outros. Mateus 10, 32, 33. Vamos lá, Mateus 10. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Então, o chamado para toda a congregação é o chamado para sermos leais a Jesus, independente da situação que enfrentaremos no mundo hostil. Pois precisamos servir a missão de Cristo, não importa o custo. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Ou seja, a grande comissão que nos foi dada não é só para os 11, e sim para todos nós. Se a gente for mais para frente aí, Mateus 28. Mateus 28, 16. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Inclusive essa, né? E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o chamado de Jesus, a grande comissão, ela foi dada para todos nós. E muitas das vezes a gente se abstém disso porque a gente enxerga a figura do missionário como alguém que, não, esse cara aí que é o cara que Deus chamou mesmo para ser disposto a morrer.
E, na verdade, não é. Esse é o chamado para todo cristão, é esse. É estar disposto a morrer pela proclamação do Evangelho, seja em qual for a situação. Sabe, a gente não pode se conformar em estar num lugar e talvez ninguém ali nem perceber que você é um cristão. É o 007, né? A gente não pode se conformar com isso, porque a Bíblia fala que, em Atos, que eles causavam muita arruaça, muito reboliço na cidade. Porque eles chegavam, as coisas não continuavam do mesmo jeito, elas precisavam ter alguma mudança. Se ali tem alguém que roubava, não rouba mais, porque você vai ser um cara que vai chegar lá e vai, através da pregação da palavra, você vai repreender e você vai ensinar. Então, ou seja, a grande comissão não é só para os 11, sim para todos. Sabe, se observarmos, parece que a exigência da grande comissão está muito longe dos nossos hábitos e costumes cristãos normais. Vamos a igrejas, cantamos alguns louvores, tentamos nos concentrar nas orações e ouvirmos o sermão e pronto. No final, a gente bate um papo com o pessoal e vamos para casa. Passamos a semana na nossa rotina habitual e na semana seguinte voltamos para cá. Será que alguém que nos observa de longe consegue falar assim, não, esse cara é um servo de Jesus. Esse cara é um cara que negou a sua própria vida. Na verdade, ele está vendo a sua vida cotidiana e você nem parece cristão, vou dizer assim, né? Nem parece durante a semana. Será que alguém que nos observa de longe consegue perceber em nós esse chamado de discípulo? E aí, eu separei aqui o exemplo de Estevão, em Atos 6, em Atos 7, e também de Filipe. Estevão e Filipe foram chamados para serem diáconos, né, para servir as mesas. Eles foram chamados para serem Marte. Olha, vocês vão ser Marte, tá bom? Esse é o teu chamado. Você vai lá para tacar pedra, me mata. Não. Eles foram chamados primeiro a serem discípulos de Jesus, depois para uma função de servir as mesas. Só que isso, o servir a mesa deles, não os impediam ou não os distraíram de cumprir o principal propósito deles, que não era o servir a mesa, era servir de testemunha de Cristo. E por isso Estevão foi apedrejado. E por isso Estevão morreu. Porque ele estava disposto a pregar o Evangelho. Ele não estava, não, vou ficar só arrumando as mesas, me escalou, eu estou lá, arrumo a mesa e pronto, vou para minha casa tranquilamente. Não, ele estava disposto a pregar. Enquanto ele ia para casa e voltava, ele pregava. Filipe também foi transladado e lá e pregou lá para o eunuco. Todos os discípulos falavam ousadamente em nome de Jesus. Você e eu fomos chamados para sermos discípulos que falamos ousadamente em nome de Jesus. A descida do Espírito Santo, em Atos 2, sugere que esperemos isso, sermos cheios para falarmos ousadamente e sermos testemunhas de Cristo, profetizar, proferir com ousadia, cheio do Espírito Santo, aquilo que Jesus é. Atos 2,16 em diante, todos dariam testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, está em Apocalipse 19:10. É óbvio que o Senhor levantou pastores para guiar o seu povo, mestres para ensinar e evangelistas para proclamar, líderes para orientar, porém, todo cristão tem o chamado de profetizar e proclamar a palavra de Deus para crescimento da congregação. Esse é o trabalho de todos nós. Esse é o nosso trabalho enquanto servos do Senhor. Coloca o último tópico, por favor. A congregação é lugar de cuidado mútuo. Efésios 4. Vamos lá.
Em Efésios 4, Paulo ele descreve essa lista dos dons que Cristo concedeu à igreja. Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Estes são ministérios da palavra. E no verso 12, Paulo coloca que estes ministros da palavra são fundamentais para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quando examinamos, vemos que Paulo prosseguiu dizendo que o alvo de todo o ministério é a edificação do corpo para a maturidade unificada e doutrinariamente saudável. Aí, a partir do verso 13, né? Até que todos aqui alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novo ensinamento. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e a cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Entendeu o processo? O processo é que os pastores e mestres e evangelistas, eles vão nos preparar, vão nos desenvolver para o crescimento mútuo. Porque cada parte do corpo aqui, você com seus diferentes dons e talentos, você vai se encaixar um com o outro para que isso continue crescendo, é o corpo de Cristo. A figura retratada aqui é a de todas as diferentes partes do corpo, realizando suas funções próprias, cada parte trabalhando com as outras para o crescimento do corpo. Isso acontece no meio da congregação. O que é comum nessa função multiforme das diferentes partes do corpo é seguir a verdade em amor. Então, a metodologia básica de crescimento do corpo é que todos nós sigamos o quê? A verdade em amor. Vemos a recomendação de Paulo também lá em Efésios 5. A gente citou ele de manhã. Efésios 5, 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não viva como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo toda a oportunidade nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração, com música. Por tudo, deem graça a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele faz essa comparação, né? Ele, olha, não se embriaguem com vinho, porque você imagina só, o cara embriagado com vinho, ele só vai falar besteira. Agora ele fala assim, ó, não se embriaguem com o vinho. Em vez disso, sejam o quê? Cheios do Espírito Santo, sabe? Você cheio do Espírito Santo, dentro da congregação, você não vai falar besteira. Você vai fazer o quê? Salmodiar, você vai cantar, você vai proferir palavras de bênção. E isso acontece aonde? No meio da congregação. É só quando o pastor prega que há proclamação? Não. É quando você está reunido no café da comunhão, é quando você está no final do culto que você vai bater o papo com seu amigo. Ali também deve haver salmos, cânticos, hinos,
cânticos espirituais, você proferir palavras de bênção, porque você está cheio do Espírito Santo. Amém? Cheios de vinho, vocês não vão edificar uns aos outros e vão perder o controle. Agora, cheios do Espírito, vocês vão ter salmos, hinos, cânticos espirituais. É pura glória. Na congregação, na reunião dos santos. 1 Coríntios 14, 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, e outro revelará, um falará em línguas, e o outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Aqui não falou o pastor cantará, embora o pastor cante. O mestre ensinará, outro revelará, o evangelista revelará. Não, isso acontece no meio da congregação. Colossenses 3,16. Vamos lá, gente. Eu parei de ouvir o barulho da Bíblia. Vocês cansaram? Ficar botando ali, né? 3,16. Que a mensagem a respeito de Cristo e todas as suas riquezas preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Você vê que a instrução de Paulo para as igrejas era sempre essa, ó. Ensinem, aconselhem. Ele está falando para a igreja. Não era uma carta restrita só para o pastor, pastor, só você ensine, não. Ele vai ensinar a gente a ensinar. O mestre vai nos ensinar a ensinar. Por isso que o chamado aqui para a aula da CAPED, né? Da CAPED, é para quê? Para ele nos ensinar a ensinar. É isso. E ele tem um chamado para nos ensinar a ensinar. E sobre isso, Deus derrama a bênção. Para que a gente venha, para que o corpo todo venha a ser ajustado e venha a cumprir o propósito dele. É a vida que existe na videira. Vamos lá. O que resulta isso no meio da congregação? Um falar piedoso e encorajador de uns para com os outros, ensinando e admoestando. O ensino e a admoestação pode vir por meio de uma canção, onde a palavra é o centro. Pode vir por meio de um ensino, onde a palavra é o centro. Pode vir através de um bate-papo, onde a palavra é o centro. E o mais óbvio, através da pregação, onde a palavra é o centro. Isso é que a palavra habite ricamente em nosso meio. O fato é que todos os cristãos devem ensinar e admoestar uns aos outros. Admoestar é avisar. É avisar alguém da incorreção do seu modo de agir ou de pensar. Repreender também. Vamos ler lá, Romanos 15. Romanos 15. Verso 14 e 15. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Pois, pela graça de Deus, sou o mensageiro da parte de Cristo a vocês. Ele fala aqui, meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-la uns aos outros. Sabe, o ministério
aqui citado por Paulo em Efésios 4:11, vai nos munir, nos capacitar para que a gente ensine, para que a gente conheça tão bem que a gente seja capaz de ensinar um ao outro. O papel de crescimento e a saúde da igreja não é só a cargo do pastor, do mestre, do evangelista, é a partir de nós, sabe por quê? Senão a gente só se torna consumidores disso. E às vezes a gente até cai numa e hoje a pregação não foi boa, hoje o ensino não estava legal não. E o louvor então, só como consumidor daquilo, isso é muito ruim, isso no mundo pós-moderno, isso está acontecendo, onde muitas das vezes a estratégia da igreja, da organização eclesiástica, é talvez criar um entretenimento melhor para você, para que você escolha vir para cá e não para o parque, ou para um show. E isso é muito ruim, isso não é saudável. Agora, aqui na nossa congregação há um ensino sério, um comprometimento com a palavra, para que o quê? Para que você conheça tão bem, mas tão bem, que você seja capaz de ensinar ao outro. Que você seja capaz de admoestar o outro. Que você está vendo que está indo pelo caminho errado, que está escolhendo errado, porque a gente precisa. Judas fala sobre isso. Ele fala sobre a gente ter cuidado com aqueles que ainda não entenderam bem, mas que a gente deve odiar o pecado. Então a gente entende que a gente tem aqui dentro da congregação níveis de maturidade diferentes. Mas aquilo que você já aprendeu tão bem, principalmente o amor de Deus que te alcançou, você já é capaz de ensinar a outro. Não fica esperando só a escola dominical para que seja ensinado. Durante a semana, você vai estar ensinando aquilo que você aprendeu. Hebreus 3, vamos lá, Hebreus 3. Já estou terminando, pessoal. Hebreus 3, verso 12. (12 e 13). Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fiquem endurecidos. Cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros. Vamos ler logo Hebreus 10. (24, 25). Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Fala, pensemos em como motivar uns aos outros, sabe? A gente está aqui no meio da pandemia, a igreja ficou completamente vazia. E agora, eu lembro que uma vez eu ministrei essa palavra com os jovens, que a gente se reunia online, e eu falava, gente, olha, a gente precisa pensar em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. A gente precisa pensar em como fazer isso. E isso é papel de quem? Mais uma vez, do pastor, do mestre, do evangelista? Não, é meu e seu. Pensem como apoiar uns aos outros, como encorajar uns aos outros a estarem aqui no meio da congregação, porque aqui o Senhor lhe ordena a bênção, através dos cânticos, através dos ensinos, da pregação, através das orações, das súplicas, onde você comunica as suas necessidades aos santos. Só que a gente precisa, quem vai encorajar aquele que está de repente desencorajado? Não é só o pastor, sou eu. Talvez você lembre aí de um nome, ou dois, ou até mais, de pessoas que se encontram enfraquecidas. E aí, o que você tem feito para encorajar? O que você tem pensado para encorajar ela?
Qual a estratégia que você está bolando para trazer ela para o meio da igreja? Eu estava falando, o pastor não procura, o pastor não liga, o pastor não... Não, é você que tem que ligar. O pastor também faz isso, e faz muito. Mas é papel de toda a igreja fazer isso. Então, vemos que o propósito central de congregarmos é a edificação, encorajamento e a admoestação mútua dos cristãos e, além disso, daqueles que o Senhor irá acrescentar em nosso meio. E é interessante que a igreja de Coríntios, ela tinha muitos dons, inclusive muitas confusões aconteceram até por causa de muitos dons. Mas algo que eles não poderiam deixar de fazer e que Paulo exorta eles, até no o capítulo 14, que a gente leu aqui, 26, é de uns aos outros ajudar, admoestar, é que haja edificação do corpo. Tanto o que profetiza, quanto o que fala em mistérios ou qualquer outra coisa, seja para edificação. Então, nós somos edificadores, não importa a maneira. É só papel do... Ih, embolei aqui, eu escrevi errado. Não é só papel do pastor, do mestre, do evangelista, mas é do corpo de Cristo. Apenas por ser um discípulo de Jesus e cheio do Espírito Santo, da nova aliança, todos nós temos o privilégio, a alegria e a responsabilidade de estar envolvido na obra que Deus está fazendo no mundo. E a maneira fundamental como fazermos isto é por falarmos a verdade de Deus em amor às outras pessoas e na dependência do Espírito Santo. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer esse alerta para a igreja, se despertar para a igreja de que não somos chamados como meros espectadores, e se somos servos de Cristo, nós temos apenas um chamado: proclamar o Evangelho. E você pode proclamar o Evangelho para a pessoa que está do seu lado, para o seu vizinho, para os seus amigos e para quem quer que seja. O chamado é de ir. E a gente vem aqui para a congregação para quê? Para sermos edificados pelos pastores, pelos mestres, pelo evangelista, e depois cantarmos louvores, hinos, e depois ir pregar o evangelho, proclamar, porque não vai ser, eu não vou falar do cafezinho, mas não vai ser o serviço que você faz aqui dentro, simplesmente. Não é. É a proclamação, porque a salvação ela veio pela proclamação do evangelho. Proclamar é falar. Não tem outro jeito. Ah, mas é porque eu sou tímido. Não tem esse negócio. Ninguém é mais tímido do que eu aqui. Tenho certeza disso. Então não tem esse negócio. Você foi chamado para proclamar. E a oração que eles fizeram aqui em Atos 4, que a gente leu aqui no início, foi pedindo o quê ao Senhor? Coragem para quê? Para pregar. Então, a minha oração pela igreja essa noite é que o Senhor ele nos encha de coragem para proclamarmos, para pregarmos o Evangelho, porque esse é o papel de todo cristão. Isso dentro da congregação e fora da congregação. Amém?